Pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula do primeiro módulo. Vamos começar aqui então falando um pouco sobre a história, evolução do computador e tentar partir um pouco também para a parte de hardware da composição do nosso computador. Então a primeira coisa que a gente tem aqui para tratar é que o computador ele possui diversas aplicações. Isso é natural do seu dia a dia, do meu dia a dia, mas isso não é estritamente da área de ciência da computação. É algo que é natural do ser humano e vem de necessidades do dia a dia do homem. Não é exclusividade da área de ciência da computação, longe disso, nós somos só a ponta da corda atualmente. Essas necessidades a gente pode listar aqui várias. Coloquei algumas das principais, que são a matemática, a história escrita, o controle de bens que nós precisamos fazer. Está muito em alta, né? A comunicação, cada vez mais softwares e aplicativos para essa parte de comunicação. A diversão e entretenimento é desde que mundo é mundo, sempre tem lá um rei que queria se divertir, criou um jogo de tabuleiro ou coisa do tipo. E nós não somos diferentes, nós só não somos um rei, mas nós também queremos divertir e ter o nosso entretenimento. Mesmo assim, não existiu o computador. E aí? Então, vou listar algumas coisas só para a gente entender e enxergar que é uma necessidade do homem. Então, por exemplo, na matemática, sempre existiu o que nós falamos que são os cálculos, né? Fazer continhas, somar dois porcos com duas galinhas e eu troco num boi e assim por diante. Mas, com o crescer dos nossos bens e o crescer dos nossos cálculos de observação de mundo, de fenômenos físicos, químicos, nós precisamos agilizar esses cálculos, né? E da mesma forma, nem se fala a corretude desses resultados. O que eu posso, sem querer aqui errar uma conta 2 mais 2, falar que é 5, o computador faz com que eu não erre. Não é admissível erro dentro de uma máquina que nós chamamos que, nós vamos ver nas próximas videoaulas, que é algo que é binário, que não deixa você ter deslizes nessas situações. Da mesma forma, a necessidade humana sempre existiu também para gravar a sua escrita, para gravar a sua história. E falo até corretamente, né? É a partir da necessidade de registrar a nossa história que surge a ideia de se escrever, de se relatar, de se registrar algo. Então, um dos primeiros fatos aí, né? Primeiro foi a pedra, o homem antigo, e hoje em dia, livro e cada vez mais aí, né? Nos blogs, falando mais atualmente e assim por diante. Outra coisa é a ideia de fazer esse controle de bens. Isso aí é inimaginável pensar que alguém não vai fazer um controle daquilo que ele tem, né? Principalmente na sociedade atual, capitalista, e que precisa disso para que o sistema funcione e de forma ágil. Então, lá no início, os nossos antepassados já tinham essa necessidade de classificar. Ah, eu tenho tantos porcos na minha propriedade, eu tenho tantos metros quadrados dentro da minha propriedade. Ah, eu fiz uma venda, eu fiz o que a gente chama na história, um escambo, uma troca, eu troquei um saco de milho por um saco de trigo. Isso precisa ser registrado. Só que, com a crescente cada vez, né, maior, nós temos a ideia da contabilidade, que é uma ciência que não é a nossa, mas que nós atendemos com clareza através do que nós temos hoje, que é o computador. Mas notem que não é algo nosso, é algo do ser humano, essa necessidade de fazer o controle dos seus bens. Um exemplo aqui, eu coloquei o livro de caixa. Se tem algum contador estudando com a gente aí, vai poder entender melhor do que eu aqui sobre esse dia a dia. Outra coisa, né? Comunicação. O homem sempre precisou comunicar. Um exemplo clássico aí que a gente brinca é a comunicação por fogo, né? Por sinal. E assim por diante. Com o fogo veio a linguagem escrita, veio a linguagem falada, veio as novas linguagens, veio o desejo hoje em dia que a gente tem de conhecer outras línguas para se comunicar melhor
com pessoas de outros países, etc. E assim, nós da computação temos ainda mais esse fator em nós, né? Porque a nossa ciência, ela auxilia muito e agiliza muito o processo de comunicação entre as pessoas. Aqui o exemplo dos jogos, né? Coloquei aqui lá, não sei se isso é um faraó, o que é, mas só para remeter aos homens antigos aí, que também tinham o seu momento de lazer e diversão. E hoje em dia gasta-se milhões e milhões com a indústria de entretenimento. Não preciso nem falar muito, porque basta a gente ver que um computador, por exemplo, custa R$1.000 e um jogo custa 200. Então, a proporção parece menor, mas se vende-se muito mais jogos do que um computador. Então, isso aí são coisas que a gente pode comentar mais no futuro, mas a gente pode ver que é algo que é do ser humano, se divertir, e o computador hoje em dia vem sendo um grande aliado nessa parte de entretenimento. Muito bem. O computador, então, pode ser observado ao longo da história, só que ele não existiu ao longo da história. Então, a gente pode ver que ele existe, mas ele não é de fato o que nós conhecemos hoje. Então, por isso, nós podemos ver que diversas máquinas e artefatos já possibilitavam essa automação de tarefas. Se nós formos olhar o que de fato é a definição de um computador, é algo que automatiza uma tarefa. Então, se lá no meu controle de bens, eu, enquanto homem antigo, eu tinha alguma máquina que fazia com que a minha tarefa de controle de bens fosse feita de forma automática, a gente pode falar que define, se enquadra na definição de computador. Ou seja, executa instruções de forma corriqueira. Esse aqui é um exemplo do relógio astronômico da Catedral de Estrasburgo, na época de 1547. Querendo ou não, ele é uma ferramenta que faz algo automatizado. Aqui uma calculadora de Pascal, que já revolucionou a época lá nos anos de 1642. Aqui um exemplo do tear de Joseph Jacquard, 1801, mostrando claramente essa ideia de que tear é algo repetitivo e muitas vezes tem uma instrução parecida. Então isso classifica claramente para nós como um dos primeiros computadores, muito antes de pensar, como nós vamos ver aqui, o Z3, que é um computador binário programável. Né? Então, eu já estou citando, esse aqui é o Z3, na época de 1941, foi o primeiro computador binário programável. Eu vou comentar sobre esse binário mais à frente. Seguindo a ideia aí da evolução, depois veio o ENIAC, que é o primeiro computador eletrônico. Então aqui uma fotinha aqui de uma parte dele, né, porque ele era muito maior do que isso. Já foi no ano de 1946. E com o passar do tempo, nós podemos ver aí esses computadores PCs, que a gente chama, né, esses computadores desktop, de mesa. Hoje em dia, todo mundo já usa mais o notebook e cada vez mais vem largando o notebook e pegando peças que nós chamamos que são dispositivos móveis, que são os tablets, celulares e assim por diante. Hoje, o computador, ou melhor, ontem ele era, no máximo, algo eletrônico. Hoje ele é totalmente digital. Ou seja, o que é a palavra digital? Ela vem exatamente da questão de usar 2 dígitos, da ideia do binário, que é tudo se resume a 0 ou 1. Descendo um pouco mais, entrando na parte elétrica e eletrônica da situação, nós podemos ver que é um circuito ligado ou desligado. O 1 passa corrente, o 0 não passa. E aí a gente pode ver que como que uma coisa tão pobre pode representar tanto para a gente. E esse é o desafio nosso, enquanto autores de softwares da área, para fazer com que o 0 e o 1 se resulte em essa videoaula, comunicar e chegar até você em forma de um vídeo bonito, elegante. Mas no fundo, o que você está vendo aqui, Zé Rui e produção, nada mais é do que 0 e 1. Pode parecer absurdo, mas é 0 e 1. Uma sequência binária. Muito bem. Tais circuitos, eles baseiam o funcionamento na lógica binária. O pai da computação
é muito antes a matemática, que trata a ciência da lógica binária. Tanto é que nós precisamos, nas próximas videoaulas, nós vamos falar do sistema binário. Então, muita atenção aqui nesse comentário macro, para que a gente chegue na ideia singular do que vem a ser o 0 e 1. Então, aqui só trocando em miúdos, toda a informação guardada, processada sob a forma de 0 e 1. Muito bem. Com esses dois estados, vocês podem me ver, falar, mas também podem representar números, símbolos, imagens, sons e tudo isso que a gente lida no nosso dia a dia. Então, resumindo, né? Digital, escuta-se melhor, né? Aqui é uma referência aí à antiga vitrola, aqui aos dispositivos digitais. Digital, se filma melhor, né? Então, a gente pode ver aí, né, os vídeos anteriores e os atuais com câmeras Full HD e etc. Armazena-se mais, pode parecer um absurdo, mas muitas vezes uma biblioteca de uma sala de 3 andares cabe no seu bolso, né, num pendrive que você grava e coloca ele dentro do seu bolso. Digital, se produz mais efeito, né, como é legal a gente pegar um vídeo, ver uma ficção científica, hoje em dia, né, por mais que na época lá conseguia se fazer muito ainda, né, para a época, mas hoje em dia a gente tem uma situação muito mais realista, né, muito mais agradável, pelo fato de se trabalhar com o 0 e 1, que é a nossa base aí. Cada vez os jogos, né, a gente se diverte mais e cada vez é mais realista ainda. Então, antigamente a gente jogava um certo game lá, um joguinho, que era meio quadradinho, né, demais. Hoje em dia não, parece que você está dentro de um filme, fazendo lá a sua ação, fazendo o seu esporte predileto e etc. Hoje em dia, né, é até difícil a gente pensar em sair, por exemplo, do país e levar dinheiro ou cheque, né? Tudo hoje em dia cada vez mais com a transação binária, a transação eletrônica de fundos, que a gente chama, né? Então, isso aí agiliza muito mais do que fosse naquele livro de caixa, escrevendo o que saiu, o que entrou de cada conta aí. Muito bem, visto um geral da nossa história, da nossa evolução, a gente chega onde nós tratamos do computador. O que é o computador, então? Primeira coisa. A gente viu que é algo que automatiza uma certa tarefa que ela é repetitiva. Ponto final. Se você tem uma tarefa e você cria lá uma maquininha na sua casa que vai fazer ela de forma que você só fique olhando de longe, isso é um computador. Você está trabalhando, você está agindo em cima de uma tarefa que é repetitiva e que pode ser facilmente caracterizada como um computador. Então, a nossa definição aqui é uma máquina que pode ser programada para receber dados, deixar isso bem claro, dados e processá-los. A partir do processamento, ele tem um outro nome. O dado processado se torna no que nós chamamos de informação. Então, o computador é algo que pega pedra bruta e transforma ela em alguma coisa. Pega o dado e transforma ele em informação. Então, a definição aqui é dados, fatos não processados. O que vier depois é lucro, mas se entendeu que é um fato que não foi processado, já é grande indício de se dar bem na prova. Informação, os dados que foram processados, que foram organizados a partir dessa tarefa que alguma máquina fez aí para você. Entrando com uma lente de aumento dentro do seu computador, nós podemos ver nesse dia a dia que existem 3 elementos básicos e fundamentais. O hardware, que é o seu equipamento, o software, que são os programas propriamente dito, quem executa as instruções que se devem fazer, e as pessoas, que somos nós, quem utilizamos os computadores. Então, pessoal, esses são os 3 elementos básicos que nós não podemos perder de vista, que são hardware, software e pessoas. E para isso nós vamos fazer um rápido intervalo para um cafezinho e já já a gente volta pegando esse fio da meada aqui.